no fim, no fim, tudo precisa ser reconstruído. Nada se mantém do jeito que está. Tudo está em constante movimento. Tudo precisa se transformar. Tudo precisa evoluir. Tudo precisa ir por um outro caminho, talvez. Talvez a convicção que você tivesse ontem não é mais a convicção que você tem hoje. O ser humano é extremamente mutável. Às vezes saímos de uma zona de conforto por um chacoalhão que a vida nos dá. Às vezes quebramos determinadas convicções e o que acreditávamos como certo porque a vida nos dá um chacoalhão. Às vezes precisamos recompor o nosso espírito, às vezes precisamos refazer as nossas opiniões, às vezes precisamos ser mais flexíveis. E o que eu vou falar tem tudo a ver com o que eu disse agora e tem muito a ver com o que eu ainda vou falar. Eu vou falar da enigmática e da carta mais temida do tarô. O pessoal tem muito medo dessa carta. E o nome dela é o arcano 16 do tarô, o nome dela é a Torre, ou como muitos a chamam, a Casa de Deus. Se vocês repararem, pontos importantes aqui nessa carta, né? Duas figuras aqui, uma figura masculina e uma figura feminina, caem dessa torre. Aqui essa torre tem um símbolo de uma coroa, e se vocês repararem aqui na imagem, tem um ser aqui, ó, em que ele cai com a coroa, tá certo? A torre ela tem a ver com a Torre de Babel, que foi na Mesopotâmia, que foi criada uma torre e que acreditava-se que essa torre ela poderia chegar a Deus, poderia chegar à perfeição. À medida que você ia construindo essa torre, você chegaria a Deus. Você obteria, portanto, a perfeição, já que a gente constitui uma imagem de Deus que é errônea, uma imagem que é falsa, que Deus é perfeito, que Deus não comete erros, né? A gente tem essa ideia, a gente cria um Deus que ele não é a imagem e semelhança nossa. A gente cria um Deus perfeito, um Deus sem erro. E estavam construindo essa torre com esse intuito de se chegar ao perfeito, de se chegar a Deus, ou seja, de se chegar ao que é a utopia. E em determinado momento bate um raio nessa torre e essas figuras caem. E caem com coroa e tudo, né? Essa coroa ela vem representar o nosso ego. Ela vem representar o nosso lado egoísta, o nosso lado individualista, o nosso lado de não pensar no próximo, o nosso lado de ter convicções, sejam políticas, sejam convicções relacionadas à parte emocional, ao amor, e a gente mantém essas convicções com a gente como certa, como concreta, como a única verdade, até que chega um raio e o raio desmonta tudo isso, e o raio faz cair essa coroa, e o raio faz você se transformar, e você vai precisar se transformar para continuar. Você vai ficar muito machucado. Talvez a torre ela sempre venha em um momento em que a pessoa ela sai machucada. Às vezes você acaba terminando um relacionamento em que você considerava muito a pessoa como a sua alma gêmea, como o amor da sua vida, e vem um raio e do nada esse relacionamento ele se rompe e você fica desesperado e você pensa que o mundo acabou e você pensa que tudo se acabou, porque todo o concreto dessa torre caiu. Tudo que você planejou não deu certo. Tudo que você queria com aquela pessoa não deu certo. Só que a próxima carta dessa continuidade da vida, que é o tarô, é a estrela, que é a carta da esperança, que é uma carta que eu vou falar em um outro vídeo.
E a esperança, ela te dá uma oportunidade de você retomar tudo isso e ela te ensina alguma coisa, ela te dá um aprendizado. Essa torre, ela não caiu por acaso. Ela não caiu por acaso. Ela caiu porque você foi construindo uma torre em uma base que era falsa, em um alicerce que ele não era o correto, em um alicerce em que você não foi você mesmo, em que você não foi você mesmo, em que você teve que se pegar muitas vezes a determinadas coisas que você considerava como certo, como verdade absoluta, e vem um raio e quebra essa verdade e te dá um chacoalhão e fala: não existe verdade absoluta. Para de pensar em você mesmo apenas. Para de pensar que apenas esse relacionamento é o que te dá o ânimo para viver. E às vezes a gente passa por momentos na vida em que esse raio ele vem e que ele desmonta a gente por completo. Às vezes é a perda de um emprego, às vezes é um término de relacionamento, às vezes é a morte de alguém que nos faz ter consciência da morte. E mesmo diante dessas transformações, e mesmo diante dessas rupturas, e mesmo diante desse raio que deixa a gente machucado, uma coisa que não muda, uma coisa que permanece intacta, uma coisa que permanece igual, é a base dessa torre. E a base dessa torre é uma coisa que não vai se alterar nunca. Você pode mudar os seus caminhos, você pode mudar o seu estilo de vida, você pode tomar decisões que até então você nunca tinha tomado para a sua vida. Mas uma coisa você não pode mudar nessa torre. Uma coisa você nunca muda, que é a base dela. E essa base dessa torre é uma coisa que permanece com a gente mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida. E essa base, ela se chama essência. Nunca, nunca, mesmo pelos momentos mais trágicos e mesmo que tudo se acabe e tudo tenha que se refazer, nunca, mas nunca, absolutamente nunca, abandone a sua essência. Quem é você realmente? Aquilo que te sustenta, tá certo? O diabo é a carta anterior aqui, a torre. Você foi se mantendo num lado egóico, você se prendeu apenas ao seu emocional, ou você se prendeu apenas ao seu lado financeiro. Você fez que a ambição ela ultrapassasse aqui quem você é de verdade, quem você é realmente. E você vai tentando chegar à perfeição. Você tem a certeza, aquela pessoa é a certa. E eu vou, é ela, porque ela é a certa, porque é o amor perfeito. E vem um raio, desmonta tudo. Mas vem a esperança. E a esperança ela vai colocar em você, mesmo diante do momento trágico que possa estar na sua vida, um novo ressignificado de viver a vida. Uma nova oportunidade, um novo desafio. O tarô ele é isso. Ao mesmo tempo que você tem momentos muito promissores, você tem momentos de desafio, momentos de chacoalhão. Eu vou trazer aqui para vocês é a continuidade, tá certo? Você sai disso para isso. Uma nova oportunidade chega na sua vida, um novo ressignificado e talvez você precisa reinventar tudo. Você precisa tirar de você. Você precisa mudar em você conceitos. Você precisa tirar de você algumas prioridades que você tinha como certa, algumas verdades que você tinha como absoluta, algumas tradições que você considerava como perfeita e dê um novo significado à sua vida. E não tema, nunca tema a mudança. É a partir da mudança que você vai evoluir, tá certo? Tudo de bom para você.